A paz esteja com todos. O meu nome é Miguel. E sou um discípulo de Emanuel. Justiça nossa. Tema: os insurgentes. Aviso: cuidado que você pode ser um insurgente sem saber. Por isso o Messias nos avisou tudo de antemão. Vamos ver o significado de insurgente. Insurgente: aquele que se insurge, se rebela contra algo. Mais uma vez estou aqui para falar dos mandamentos do Messias, que estão no Evangelho, especialmente Mateus 28, verso 19. Porque especialmente, muitos irmãos e irmãs não compreendem o grande valor deste mandamento, e muito menos o que significa o não cumprimento do mesmo. O grande valor é este: que depois do Messias ressuscitar, voltou para dar este mandamento. Vamos ouvir o texto com muita atenção. Mateus 28, verso 18. Falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A maioria dos irmãos e irmãs se esqueceram de viver e anunciar o discipulado, e por isto estão cometendo uma falta grave e perigosa. Estão se insurgindo contra o Messias. E além disso, estão substituindo seus mandamentos por doutrinas de demônios, como está escrito. 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé e vão seguir a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Todos que leem o Evangelho com atenção logo percebem que as igrejas não estão vivendo o Evangelho, que é segundo as profecias, pois trocaram os santos mandamentos por suas próprias doutrinas. E neste caso, está escrito que quem não tem a santa doutrina não tem o Pai e nem o Filho, segundo João, verso 1. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus, porquanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Segundo João 1, verso 10. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, torna-se cúmplice das suas obras malignas. Mais um verso, para confirmar o que já foi dito: que quem não tem a doutrina, não tem o Pai e nem o Filho. João 3, verso 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muitos pregadores dizem falsamente que o Filho do Homem não mandou pregar doutrina, e assim conseguem enganar os fracos de espírito, que não se dedicam à leitura do Evangelho. Porque é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. E também é uma falta indesculpável não conhecer o Evangelho. Confira. João 15, verso 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas, agora, não têm desculpa do seu pecado. No próximo verso está a prova que o Messias pregava e vivia a doutrina de seu Pai. João 7, verso 17. A minha doutrina não é minha, e sim, daquele que me enviou.
Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Nos textos lidos até agora, vimos o poder e a grandeza dos ensinamentos do Messias. Agora vamos ver o que significa o descumprimento deles. Não cumprir os mandamentos significa odiar o Pai e ao Filho. Assim está escrito no Evangelho de João 14, verso 23. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. O não cumprimento dos mandamentos também significa insubordinação. Comprovem no próximo verso, Lucas 19, verso 27. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. O não cumprimento dos mandamentos também significa estar contra. Lucas 11, verso 23. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Observação: não obedecer os mandamentos do Messias também significa não reconhecer a vontade do Pai que o enviou. Verso para a meditação de todos. Segundo Tessalonicenses 1, verso 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A paz esteja com todos. Amém.